Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e... Bom dia a todos e bom dia nossas servas queridas que estão aqui nos prestigiando, tá? E nós estamos aqui todos, eu estou um pouco nervosa porque eu nunca fiz isso, né? Então eu fico toda nervosa aí. E nós fizemos tudo com muito carinho, muito amor, tá? Para vocês. Então espero que vocês gostem, curtam bastante. O tema que foi escolhido pela gente, nós escolhemos a mulher contemporânea e sua relação com Deus, tá? E o versículo bíblico escolhido foi no Provérbios 31:30, que diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Então, dito isso, eu declaro aberta o 6º Congresso de Servas do Distrito do Leste Catarinense de 2024. Agora eu passo a palavra ao pastor para fazer uma oração, de entrada, que é muito importante, pois ele nos deu tudo isso. Sejam todas bem-vindas a mais este Congresso das Servas. E assim como nós estamos, eu convido a todos vocês a fazermos uma oração inicial. Falamos com Deus em oração. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, nós te agradecemos por esta oportunidade que Tu nos dás de nos reunir aqui como irmãos e irmãs na fé no Salvador Jesus, a fim de podermos prestigiar mais um congresso distrital das servas aqui neste local. Te agradecemos, Senhor, pela dádiva da vida, pois Tu nos criaste e também nos mantém. Agradecemos-te, acima de tudo, ao nosso querido Salvador, Jesus Cristo, Teu Filho amado, o qual Tu enviaste a este mundo para nos salvar e para perdoar os nossos pecados. E que a partir disso agora nós também temos um relacionamento contigo, ó bondoso Deus. Pedimos-te também, Senhor, que nesta manhã, neste dia do Congresso Distrital das Servas, Tu possas conduzir tudo da melhor maneira possível. Abençoa a todas as servas que estão aqui presentes, também os leigos que aqui se fazem presentes também neste evento. Pedimos, Senhor, também que Tu possas abençoar toda a nossa programação durante este dia. Abençoa, Senhor, aos nossos palestrantes. Abençoa também todas as atividades que nós faremos aqui nesta manhã. Também queremos Te pedir, Senhor, que por meio das atividades, por meio das palestras também que serão feitas aqui durante este dia, nós possamos fortalecer a nossa fé no nosso amado Senhor Jesus Cristo, que possamos assim edificar também a nossa vida baseada na Tua palavra. Tudo isso nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso
Salvador, o qual, por meio dele, nós também temos a esperança da ressurreição e a vida eterna contigo nos céus. Abençoa-nos agora e para sempre. Amém. Acho que antes de mais nada, seria também oportuno eu me apresentar. Para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor Guilherme Luiz Casarotto, pastor aqui da congregação Castelo Forte, né, aqui de Palhoça, e também sou o conselheiro distrital das servas, né? Conforme nós fomos eleitos então no ano passado, se eu não me engano, no Congresso das Servas, né? Já faz tempo, mas nem tanto, porque parece que foi ontem que a gente foi, né? Então o tempo realmente passa muito rápido. A gente fica muito feliz por estar aqui com vocês. A Isabel já falou um pouco, mas eu gostaria também de externar aqui a minha alegria pela participação de todos vocês aqui neste congresso, que também, como a Isabel falou, nós preparamos com muito amor e carinho para cada uma de vocês. Então, que Deus assim possa nos abençoar. Amém. Muito bem, eu vou começar a minha saudação mostrando uma foto para vocês, uma imagem, tá? E eu quero ver quem consegue descobrir quem é nessa imagem. Antes de tudo, ressaltar aqui de novo, então, o nosso versículo base para o nosso congresso, que foi gentilmente muito bem escolhido pelo pastor Daniel, que vai fazer a palestra para a gente depois, onde diz: enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Provérbios, capítulo 31, versículo 30. E agora então eu vou para a imagem. Quem vocês acham que é nessa imagem? Quem? Pastor Guilherme? Em miniatura?
Cara de quem aprontou? Não, eu era bem comportado até. Não aprontava muito. E esta é uma foto então mais recente, né? Eu acho que deve fazer o quê? Essa foi no dia da minha formatura, então fazem uns 3 anos mais ou menos, lá em 2021, por aí, né? Muito bem, aonde eu quero chegar com isso, queridas servas? Se pegarmos uma foto antiga e compararmos com uma foto atual, que foi o que eu fiz aqui nesse momento, a gente vai perceber, e vocês viram, né, tenham percebido talvez, o quanto mudamos a nossa fisionomia. Há quem diga assim, naquele tempo, eu era uma gracinha, né? E realmente eu era, né? Olha, naquele tempo eu era uma graça. Na foto antiga, aquela onde eu era pequeno, vamos perceber que a nossa formosura, ou seja, a nossa beleza única daquele tempo, né? Vamos perceber a nossa beleza única naquele tempo, quando ainda éramos crianças, ou mesmo quando a gente pega uma foto aí de mais jovens, né? E a gente percebe como era a nossa formosura, a nossa beleza única naquele tempo, um pouco mais jovens, né? Ou mesmo crianças. Hoje, a nossa forma de ver a beleza, ela também é única. Fato é que o tempo passa e as marcas do tempo, elas aparecem para todos, para as mulheres e também para os homens. Mudamos a nossa fisionomia com o passar dos anos. Embora o tempo tenha passado e que a fisionomia, a graça e a formosura da mulher também tenha mudado com o tempo, ainda assim, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa continua sendo louvada. E o sábio Salomão, ele expressa isso quando ele escreve no nosso versículo aqui, enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. No primeiro capítulo do livro de Provérbios, se a gente ler lá no versículo de número 7, a gente vai notar que Salomão escreve assim, que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Dessa forma, podemos considerar que a mulher que deseja ser sábia precisa primeiro temer a Deus. O sentido de temer a Deus aqui não é ter medo de Deus, mas é respeitar a sua grandeza, é dar ouvidos, dar atenção às palavras do Senhor teu Deus. Temer a Deus é confiar que toda a vida de vocês, queridas servas, o seu falar, todo o seu agir, todo o seu pensar, do levantar até o deitar, a vida de todas vocês é conduzida e edificada pelo Senhor nosso Deus. Mesmo que não compreendamos tudo o que acontece e por que acontece em nossa vida. Assim, a mulher que teme o Senhor é sábia. Essa será louvada. A mulher que teme ao Senhor será
elogiada, porque tamanha é a sua sabedoria, fundamentada no Senhor. Hoje em dia, a mulher contemporânea, eu diria assim, a mulher contemporânea, na sua relação com a mídia, a mulher contemporânea, na sua relação com a mídia, ela faz sucesso por causa da sua aparência física. Pode até fazer sucesso, mas tal sucesso não dura muito tempo. Com o passar dos anos, de certa forma, são esquecidas e outras tomam o seu lugar, por assim dizer. Por outro lado, espiritualmente falando, a mulher contemporânea e cristã, na sua relação com Deus, aquela que teme o Senhor, continua sendo lembrada por gerações, continua sendo testemunho, continua sendo exemplo de fé e dedicação para os seus filhos, para os seus netos e para todas as pessoas ao seu redor. Dentre muitas das mulheres da Bíblia, podemos citar como exemplo Maria, mãe de Jesus, que já nos tempos antigos, Maria era temente a Deus. Maria louva a Deus dizendo: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. E Maria continua dizendo: pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. E ela ainda diz: o seu nome é santo, e ele mostra a sua bondade a todos os que o temem em todas as gerações. Queridas servas, a mulher contemporânea, na sua relação com Deus, a exemplo de Maria, mãe de Jesus, também é abençoada e guiada pelo Espírito de Deus. Pela fé, a mulher contemporânea, na sua relação com Deus, ela teme a Deus, porque sabe que o Deus poderoso fez e faz grandes coisas por ela. A mulher contemporânea, na sua relação com Deus, confia no seu Salvador, Jesus, acima de qualquer beleza externa, acima de qualquer aparência física, pois, como diz o sábio Salomão, enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. A palavra de Deus nos faz entender que a graça, toda a nossa graça e toda a formosura externa podem não durar para sempre da maneira como queremos. De modo algum, Deus condena a beleza, é claro, ou mesmo o fato de se arrumar, ficar mais elegante ainda para vir ao congresso das servas, por exemplo. Pelo contrário, louvamos diariamente a Deus por toda a beleza da criação. Inclusive, louvamos a Deus também pela beleza da mulher. Acima de tudo, queridas servas, o Senhor Deus convida a confiar em algo que não muda com o tempo. Ele nos convida a confiar na sua própria palavra. E não há nada mais duradouro
nem mais confiável que a sua promessa, baseada na obra de Jesus na cruz e a sua ressurreição para a salvação e a vida eterna para todos aqueles que creem. Por fim, para terminar, a sabedoria que vem da palavra de Deus as faz temer ao Senhor. A fé em Jesus Cristo agora faz evidenciar e exalar a beleza da alma de cada uma de vocês, que se torna visível nas boas obras em relação ao próximo, fazendo assim com que a mulher contemporânea, na sua relação com Deus, seja cada vez mais louvada, seja cada vez mais elogiada e abençoada. Com essas palavras, eu termino essa devoção e também digo que nosso bondoso Deus possa sim abençoar a cada uma de vocês, servas queridas e abençoadas. Amém. Eu ouvi de um pastor que sempre que a gente pregar ou dar uma palestra, se a gente não ficar nervoso, talvez é melhor a gente fazer outra coisa, né? Então, eu preciso fazer muito isso, porque estou muito nervoso, né? Uma alegria, né? E um privilégio estar com cada um de vocês nesta manhã. É muito bonito ver as servas em diversas regiões, as conhecidas como formiguinhas. Formiguinhas porque trabalham muito, carregam às vezes o dobro, o triplo das suas forças, e me alegra muito estar nesse congresso de servas. O pastor Guilherme esqueceu de comentar que nós somos amigos, mas que nós, torcendo para o Grêmio, nós somos gremistas. Sou o pastor Daniel Lessa, sou gaúcho, natural da cidade de Rio Grande, estado do Rio Grande do Sul, bem lá no finalzinho do mapa, passando Pelotas, tem uma ponte, eu sempre brinco, que eu não sou pelotense, sabe que tem algos pelotenses, às vezes o pessoal brinca. Eu, nascido na cidade de Rio Grande, Praia do Cassino, lá bem pertinho do Uruguai. Tenho 35 anos, sou casado com a Carolina, sou pai de Davi está sentado ali, Davi tem 2 anos e 11 meses, vai fazer, e sou pai do Levi, que está dormindo, descansando no Senhor. O Levi tem 2 meses e alguns dias, 2 bênçãos na nossa vida. 3, com a minha esposa também. Aqui está a nossa família, tá bem? Agora que vocês já me conhecem,
eu preciso conhecer vocês. E se eu perguntar o nome um por um, acho que vai demorar um bom tempo. Mas eu tenho uma capacidade, eu aprendi isso, de aprender os nomes de uma forma muito rápida. E eu vou ensinar para vocês hoje. É bem simples. Eu vou contar até 3. E no 3 todo mundo vai falar o seu nome, bem alto. E aí, gente, vejam só, hein? Inteligente essa ideia. E aí no 3, todos falam o seu nome e todo mundo vai aprender o nome de todos ao mesmo tempo. Mas para funcionar a gente tem que falar bem alto o nosso nome, tá bem? No 3. 1, 2, 3. Ok, gente. Muito bem. Agora que nós já nos conhecemos, a gente já pode conversar depois chamando pelo nome. Agora nós podemos dar início à nossa palestra. E eu gostaria de, nesse momento, convidar... Ok, aqui? Isso, tá bom. Gostaria de, nesse momento, convidar vocês para falarmos com o nosso Deus em oração, pedindo que tudo que seja dito nesta manhã não seja palavras do pastor Daniel, mas seja o nosso Deus falando por meio de nós, pastores. Falamos com Deus em oração. Misericordioso Deus, nosso amado Pai Celestial, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, Senhor, por mais um dia de vida. Te louvamos por todo o cuidado dispensado a nós na noite que passou. Te louvamos porque no dia de hoje nós podemos abrir os nossos olhos e contemplar a beleza da Tua criação. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos para mais um congresso, pedindo a Tua bênção, a Tua proteção e a Tua orientação. Que possamos, Senhor, ouvir a Tua santa palavra. Que seja um dia agradável a Ti, um dia de comunhão, um dia de confraternização e um dia, principalmente, de crescermos na fé. Que possamos, Senhor, ser transformados pelo Teu Santo Espírito. Fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. A mulher contemporânea e a sua relação com Deus. Esse é o tema do nosso congresso, esse é o tema também da nossa palestra. E antes de começar, eu vou botar um cronômetro, porque pastores têm um problema. Se eles não colocam cronômetro, se eles começam a falar livremente, vocês sabem, né? Vai longe, vai longe. A mulher contemporânea, gente, e a sua relação com Deus. O papel da mulher, ele tem evoluído ao longo dos séculos. Hoje a mulher contemporânea se vê diante de muitos desafios. Talvez cada uma de vocês, mulheres, poderia pensar em um desafio da sua vida. Múltiplos papéis, muitas responsabilidades, muita pressão. E a primeira pergunta para a nossa palestra é a seguinte: quem é você? Qual geração você pertence? Vocês sabem de qual geração vocês são? Normalmente a gente escuta: eu sou da geração antiga. No meu tempo, era tudo mato. No meu tempo, as coisas eram diferentes. Os jovens de hoje em dia, mas no meu tempo... De qual geração nós somos? Quem é você? É muito interessante que, antigamente, as gerações elas mudavam a cada 20, 25 anos. Hoje a mudança de geração acontece a cada 15 anos. E a perspectiva é que esse tempo diminua cada vez mais. E aí nós vemos os nossos desafios, como igreja, como família, e o desafio de cada mulher. Vamos ver quem é você. Aqui nós vamos falar rapidamente sobre as gerações. Acima de 60 anos. Quem tem? Levanta a mão, por favor.
A maioria, alguém disse aqui, né? Acima de 60 anos é conhecida como a geração Baby Boomers. Essa geração, gente, ela tem uma característica muito peculiar. Essa geração ela é marcada pelo grande número de filhos. Tanto se nós formos conversar com pessoas, né, dessa geração, ou com os pais, elas vão dizer: meu pai teve 10 filhos, a minha avó teve 14, né? Uma geração marcada pelo grande número de filhos. Mas por quê? Né? Por que esse grande número de filhos? Porque essa geração ela começou a se organizar logo após a guerra. Ou seja, os maridos voltaram para casa com saudades. Então, namoraram, né, bastante. Mas principalmente, gente, essa geração ela tem muitos filhos porque era uma época em que a população se concentrava na maioria na parte rural. Então os pais tinham muitos filhos para quê? Para trabalhar, para ajudar no trabalho rural. Aí a gente consegue entender, né, por que a geração de muitos filhos. Próxima geração, vamos ver quem se encaixa, é a geração X. Entre 40 e 60 anos. Quem? Tem um grande número. Essa geração ela foi marcada e ela é marcada por aquelas pessoas que questionavam os seus direitos, que lutavam pelos direitos no mercado. Foi uma geração marcada por lutar pelos direitos políticos no nosso país. Geração marcada por os conhecidos como os caras pintadas. Essa geração, gente, tem algo muito legal. Ela é conhecida pelo seu alto grau de maturidade. Vejam só, um elogio, né? Alto grau de maturidade. Essa geração, eles escolhem os produtos com qualidade. E algo muito interessante nessa geração também é relacionado ao trabalho. São pessoas que ficam longos anos no trabalho. Tu vai conversar com pessoas dessa geração: eu estou há 20 anos no mesmo emprego. Há 25 anos, me aposentei, né, no meu primeiro emprego. E aí nós temos mais uma geração. A geração Y é dos 25 aos 40, né? Pode ser ali perto dos 43. Quem é dessa geração? Já diminuiu, né? 3 ou 4. Gente, essa geração, ela já nasceu no desenvolvimento da internet. É a geração acostumada com TV a cabo, com computador, viu o Discman, o Walkman. É a geração que jogou videogame. Essa é uma geração acostumada com o rápido e o instantâneo. Essa geração vai fazer compras, mas eles preferem fazer compras da internet. Sentado em casa, afinal de contas, é muito mais rápido. E aí nós temos mais uma geração, que é a geração Z. Entre 12 e 28 anos, por aí nós temos. Aqui, temos uma aqui marcando a geração Z. Gente, essa geração nunca viu um mundo sem computador, sem celular. Quando o assunto é tecnologia digital, a geração Z está na frente. Tanto que vocês, quando vão perguntar algumas coisas de internet, de WhatsApp, perguntam para os netos, não é? É assim. Eu me lembro lá em casa, minha sogra tirou recentemente, logo que nasceu o nosso filho, 40 e poucos dias ela ficou lá em casa. O dilúvio durou 40 dias, gente. E a sogra ficou um pouquinho mais, né? Brincadeira, né? Eu amo a minha sogra. A minha sogra ficou esses dias lá em casa e ela queria acessar o Netflix pelo controle. E ela não conseguia. E o Davi, rapidinho, né? E ela disse: nossa, como é que essas crianças sabem mais do que eu? Né? É a geração, né? Isso que o Davi não é nem a geração Z, é ainda
a próxima geração. Um problema dessa geração, gente, é tudo muito rápido e instantâneo. Se eles começam no emprego de manhã e algo desagradou, meio-dia eles já pedem demissão. Eles estão preocupados com o hoje, né? É tudo muito rápido, tudo muito descartável. Muitas gerações, gente. E hoje aqui nós temos representantes de todas as gerações. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Todas vocês são mulheres contemporâneas, tá? A mulher contemporânea é aquela mulher que vive no mundo atual. Não importa a geração que você está representada hoje, você é uma mulher contemporânea. Você está cercada pelas mudanças sociais que acontecem. Você pode talvez não se envolver muito, né? Quem daqui tem mais de 60 anos e tem Facebook? Ó, se envolveu, isso não é da geração de vocês? Como assim? Né? Veja só. Né? Nós estamos envolvidos, né? Quem tem mais de 60 anos, além de ter Facebook, envia as figurinhas, assim, tem também? Ó. Né? Os memes, a grande maioria. Vejam só. Nós estamos envolvidos, né? Isso faz parte da contemporaneidade, gente. Todas as mulheres que vivem na atualidade podem ser consideradas contemporâneas, mesmo sendo de gerações diferentes. Estão inseridas nesse contexto. Ser contemporânea significa simplesmente viver no mesmo período histórico. Mas aí aqui tem algo bem importante, gente. As experiências que eu vou ter nesse período, as escolhas, as perspectivas de cada mulher vão ser diferentes. Para uma mulher que, por exemplo, tem WhatsApp, Facebook, YouTube, que trabalha fora, é diferente da mulher contemporânea que não tem nada disso. A perspectiva é diferente. Portanto, gente, ser contemporânea não define um estilo de vida ou uma escolha específica, mas reflete o fato de a gente viver nesse tempo com as dinâmicas desse nosso mundo. A mulher contemporânea enfrenta desafios comparado com as gerações anteriores. A mulher contemporânea, ela é pressionada por diferentes papéis. Me ajudem aí. A mulher contemporânea, ela é uma profissional, mãe, esposa, mulher, ela cuida da casa, cuida, ela estuda, ela é liderança na igreja também. Vejam só quantas coisas. Eu gostaria que vocês olhassem algumas características da mulher contemporânea. E a primeira delas nós acabamos de falar. A mulher contemporânea é uma mulher multifacetada. Uma mulher com múltiplos papéis. Vamos lá, gente. Quem aqui trabalha fora? Quem trabalha fora e em casa também? Em casa trabalha mais que fora, dizem, né? Cuida dos filhos. Cuida do marido. Quem dá mais trabalho, filho ou marido, gente? Não falem, né? Não precisamos ser. Eu já ouvi algo mais ou menos assim também, né? Trabalha na igreja, gente. Vejam só, uma mulher com multifaces. Ela não é definida apenas por um único papel, mas a mulher é multifacetada, é múltiplos papéis. Essa é uma característica da mulher contemporânea. Segunda delas é a independência. A mulher contemporânea, ela busca por uma independência. Uma independência financeira, uma independência pessoal. A mulher contemporânea, ela está no mercado de trabalho, muitas vezes assumindo um cargo de liderança,
ela tem acesso à educação, a oportunidades, responsabilidades, que talvez no passado isso era limitado aos homens. Hoje a mulher contemporânea ela é uma mulher também independente. Ela é uma mulher conectada, informada, várias redes de informação. Essa é a mulher contemporânea. Quantos anos será que tem aquela senhora ali? Né? E ela está mandando figurinha ali, ela está sorrindo, né? A mulher contemporânea é também uma mulher pressionada, é também uma mulher desafiada. Quando nós olhamos nos tempos bíblicos, não é muito diferente. Nós vemos que no tempo de Jesus, embora Jesus valorizasse as mulheres, vivia em uma sociedade onde a mulher não tinha muito valor. Para vocês terem uma ideia, os rabinos da época, eles chegaram a um momento a discutir se a mulher tinha ou não alma, né? Será que uma mulher tem ou não alma? A sociedade contemporânea, gente, a sociedade contemporânea, ela impõe uma expectativa sobre as mulheres. A mulher, ela não precisa apenas trabalhar, ela precisa ser bem-sucedida na carreira. Se ela trabalha fora, ela precisa cuidar da família e cuidar muito bem. Precisa manter uma boa aparência, precisa ser ativa na comunidade. Vejam só, essa pressão pode causar um estresse, uma sobrecarga. E aí vem inúmeros problemas emocionais, que certamente daria uma longa palestra. A mulher contemporânea, ela mesmo com a sua vida agitada, mesmo com o seu trabalho, com as suas múltiplas tarefas, ela é também uma mulher espiritual. É uma mulher que busca ter uma relação com Deus. A mulher contemporânea é uma mulher que se preocupa com a relação. A grande prova disso, gente, é o dia de hoje. Hoje nós estamos aqui conversando um pouco sobre como está o relacionamento dessa mulher multifacetada com Deus. E então fica a pergunta: como está a sua relação com Deus? A igreja, ela é chamada de a noiva de Cristo. Nesse relacionamento, vocês já estão se separando? Estão talvez tentando recomeçar? Ou já estão, quem sabe, em uma DR, né, discutindo, né, a relação com Deus? Como está a sua relação com Deus? Cada mulher, cada homem aqui presente também pode fazer essa pergunta e responder essa pergunta. Esse é um tema essencial, senhoras, para a nossa vida. Por isso que eu falei no início. Olhem para essa palestra, não o pastor Daniel disse o que ele achava, mas que a gente possa olhar vendo o que Deus quer dizer para cada um de nós. Como está a sua relação com Deus? E aí o pastor conselheiro, ele já matou a charada logo nas primeiras frases que ele disse hoje. Quando nós falamos sobre a nossa relação com Deus, nós precisamos entender, senhoras, essas duas linhas. Deixa eu ver onde é que... Essas duas linhas aqui, ó. Nós temos uma linha na vertical e uma linha na horizontal. Quando nós falamos no nosso relacionamento com Deus, nós estamos falando nessa linha aqui. Como é que funciona essa linha aqui? Vamos fazer um breve exercício. É como se a gente fizesse assim, ó. Façam assim. Olhem para o umbigo de vocês. Fiquem olhando. Podem ficar olhando. Gente, nessa vertical, nós temos o costume de ficar olhando para o nosso umbigo. Como está a minha relação? O que eu estou fazendo? O que eu isso? O que eu aquilo? O que eu preciso fazer? Mas eu preciso dizer para vocês que na relação com Deus, nessa linha aqui na vertical, está tudo certo, gente. Está consumado. Está pronto. A relação com Deus
nós somos passivos. Ele vem ao nosso encontro. Por isso que a seta não está apontando para cima. Não tem uma escadinha onde a gente vai subindo. Não, ele vem ao nosso encontro, nós somos passivos. Está tudo certo na relação com Deus. Então acabou a palestra, pastor. Se está tudo certo? Não, porque nós ainda temos uma outra linha. Uma linha na horizontal, que é uma linha quando a gente vira a cabeça para os dois lados e faz a gente olhar para o nosso próximo. E aí, aqui, senhoras, aqui nós somos ativos. Essa linha horizontal, ela se refere às nossas vocações. Na horizontal, gente, nós somos ativos, nós nos movimentamos. Por quê? Porque quando nós lembramos dessa linha aqui, do está consumado, que Deus envia o seu Filho que vem ao nosso encontro, ao encontro de pecadores, naturalmente, nós vamos nos movimentar. O texto bíblico desse final de semana diz, por acaso uma fonte pode jorrar água doce ou salgada? Naturalmente, vai jorrar água doce. Nós vamos e nos movimentamos em nossas vocações. E aí nós temos uma questão para as mulheres contemporâneas. Em todas as coisas, nós somos uma máscara de Deus. Nós estamos servindo a Deus. Em tudo que você fizer, você vai estar mostrando como está esse relacionamento. E aí nós temos uma frase que diz: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. A gente poderia usar o tema hoje e dizer: a mulher contemporânea é a Bíblia que o mundo lê. Qual Bíblia que o mundo está lendo através de nós? É a palavra de Deus? Ou é outras coisas que a cultura tenta nos impor? Cristão é a Bíblia que o mundo lê. Em nossas vocações, nós somos uma Bíblia. E aí Martinho Lutero, ele diz que o pai, quando troca a fralda do filho, alegra a Deus. Como eu tenho alegrado a Deus nos últimos anos, gente. Olha, como eu tenho alegrado a Deus. Por que alegra a Deus? Porque Ele está em sua vocação. Nós entendemos muitas vezes vocação como alguma profissão específica. Ser professora, é uma vocação. Por quê? Porque eu olho meu filho é bagunceiro. Eu fico pensando, imagina ela cuidar de 20 deles. É mais ou menos assim. Só que na doutrina luterana, a vocação é tudo aquilo que Deus faz por meio de nós. É um chamado. Você é chamado para ser mãe, você é chamada para ser esposa, é a sua vocação. Então, o pai, quando troca a fralda do filho, está servindo a Deus. Está em sua vocação. E aí aqui fica a pergunta: como está as nossas vocações? Ali nós estamos servindo ao nosso Deus. Ali Deus precisa aparecer. E aí, senhora, se nós estamos com dificuldades em nossas vocações, em nosso trabalho, dificuldades no nosso lar, aí é porque nós não estamos entendendo bem aquela linha vertical. O que Deus faz por meio de nós. Nós não estamos compreendendo muito bem, aí nós estamos com um problema na horizontal, em nossas vocações. Diante de Deus, está tudo certo. Diante do próximo, aí nós nos movimentamos. Como está a nossa relação com Deus? E aí nesse momento nós vamos então ter o que eu chamo de uma DR com Deus. Nós vamos discutir essa nossa relação. Se nós sabemos que Ele fez tudo,
que tudo parte dele, que nós só respondemos a isso. Se nós somos a noiva de Cristo, como está essa nossa relação? Eu gostaria de apresentar para vocês alguns desafios da mulher contemporânea. E o primeiro deles eu acho que é algo que falta muito para cada um de nós. Primeiro grande desafio é ter uma vida de oração. Como está a tua vida de oração? Muitas vezes nós olhamos para Deus como um aviador olha para o seu paraquedas. Leva para tudo que é lado, mas espera nunca precisar usá-lo. Numa emergência, então eu puxo a cordinha. Martim Lutero, ele nos lembra que muitas vezes nós dizemos assim: já vou orar, mas antes eu preciso fazer alguma coisa. Aí nós ficamos envolvidos nos afazeres domésticos, que não sai oração o dia inteiro. Já vou orar, mas primeiro eu preciso botar aquela roupa na máquina. Primeiro eu preciso atender ali, trocar a fralda do filho. Primeiro eu preciso fazer tal coisa. Aí nós não oramos mais. Primeiro eu preciso preparar o café, depois eu oro. Lutero diz que nós nos prendemos nos afazeres domésticos e não sai oração o dia inteiro. Primeiro grande desafio é ter uma vida de oração. A vida da mulher contemporânea, a vida de todos os cristãos, precisa ser uma vida de oração. Imaginem se o filho de vocês chegasse para vocês hoje e falasse assim: olha só, a partir de hoje, eu não sei mais se eu vou te obedecer. Eu vou pensar. Eu vou pensar se eu vou te obedecer. O que a gente ia dizer para o filho? Não tem cabimento. Não tem cabimento um filho não obedecer o pai. Da mesma forma, gente, nós precisamos orar. Porque a oração também é um mandamento divino. E aí nós lembramos na nossa aula de doutrina. Segundo mandamento, qual é? Segundo mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus, porque Ele não terá por inocente que tomar seu nome em vão. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus. Doutrina. Portanto, em seu nome não jurar, amaldiçoar, praticar feitiçaria, mentir ou enganar, mas devemos invocá-lo em todas as necessidades, orar, louvar e agradecer. Nós devemos orar. Não tem cabimento um filho dizer para o pai: olha, eu vou pensar se eu vou obedecer. Nós devemos orar. É também um mandamento. E quando nós falamos sobre o desafio da oração e o privilégio que é orar, eu boto uma frase de Santo Agostinho que eu acho muito interessante. Ele diz: Deus quer nos dar algo, mas não pode, porque nossas mãos estão cheias. Não há lugar onde Ele possa colocá-lo. E é bem verdade, gente, que muitas vezes nós estamos com as mãos cheias, ocupadas com tantas outras coisas, que nós esquecemos de orar. E Deus quer sempre nos dar algo. Mas para Deus nos dar algo, nós precisamos nos achegar diante dEle, de mãos vazias, sem nada a oferecer. Oração, gente, é muito importante. E é bem verdade que depois que nós oramos, eu não sei se é só comigo, depois que nós oramos, por maior que seja a dificuldade, não nos dá um sentimento de paz? Parece que era a única coisa que Deus estava esperando, que nós fôssemos lá e batesse na porta de Deus. E o doutor Martim Lutero, ele diz isso. Ele diz que nós precisamos ir e bater na porta de Deus. Martim Lutero, em um momento de muita dificuldade, quando um amigo dele estava quase morrendo, Martim Lutero foi e bateu na porta de Deus.
Martinho Lutero, ele olhou todos os versículos bíblicos que falavam sobre Deus ouvir as orações, e aí ele colocou diante de Deus: ó Senhor, tu disse que tu me ouvirias, então estou aqui, batendo na tua porta. A vida da mulher contemporânea é uma vida de oração. Opa, passou algumas. É uma vida de oração. Orem pelos seus filhos, orem pelos seus maridos, pela igreja, pelo trabalho, e não esqueçam de vocês. Recentemente, conversando com uma mãe, ela disse: pastor, eu orei tanto pelo meu filho, eu oro tanto pela minha família que eu esqueço de mim. Não esqueçam também de vocês. E a oração, ela é muito importante, porque tem um grande benefício na oração. As pessoas, elas podem rejeitar quando vocês falam, elas podem não ouvir as tuas palavras, mas contra a tua oração ela não tem defesa. Orar por alguém, se eu ouvi de um grande teólogo, orar por alguém é dizer: eu te amo escondido. É amor sem ser visto, sem plateias, sem aplausos. Orar por alguém é abraçar o outro invisivelmente. A vida da mulher contemporânea precisa ser uma vida de oração. Um segundo grande desafio nesse mundo contemporâneo, e eu digo que é um desafio muito grande, e é uma preocupação nossa como pastores, e é uma preocupação também de toda a igreja: a preocupação com a educação cristã dos filhos. O desafio para a mulher contemporânea, gente, ele é muito maior. O desafio na educação para mulheres que trabalham fora é maior. Eu digo isso, gente, por experiência própria. Minha esposa dá aulas e o desafio na educação é maior. Educar os filhos causa também um conflito entre gerações. Nós olhamos ali que a primeira geração, a geração dos babies, eles eram marcadas pelo grande número de filhos. E aí, como acontece esse conflito hoje em dia? Normalmente, os dessa geração, eles dizem algo mais ou menos assim: olha, hoje não conseguem cuidar de um filho, eu cuidei de 10. Estão aí, lindos e gordos por aí, e hoje não cuidam de um filho. Nós temos que ter um certo cuidado para a gente não ser cruéis quando a gente fala algumas coisas, mas nós precisamos também assumir que a geração atual, que a mulher contemporânea, ela tem um desafio maior. Mães que trabalham fora correm o risco, sabe do quê? De tentar compensar o pouco tempo que tem com o filho. Compensar a ausência do filho. Faltando na educação, não chamando a atenção. Eu digo isso muitas vezes por experiência própria. Não chamando a atenção. Por que eu vou chamar a atenção dele? Eu já fico tão pouco tempo com ele. E aí a gente compensa. Ou o contrário, eu trabalho tanto, eu estou muito cansado, e aí eu desconto no pouco tempo que eu tenho com meu filho, fazendo todas as vontades. A criança diz: eu não quero ir na igreja. Não vai então, porque eu não vou obrigar, porque se eu obrigar, depois ele não quer saber de ir na igreja. Não precisa obrigar, mas tu deves ensinar. Enquanto, eu sempre digo isso, enquanto você ainda tem o controle no teu filho, leva para a igreja. Filhos estão sempre dando tchau para os pais. O Davi, às vezes eu vou pegar ele diz: não quero colo. Eu disse: como assim? Quando tu cresceu? Com 2 anos. Está dando tchau. E nós precisamos ensinar. Como, gente, nós fazemos isso? O desafio é inculcar. O desafio é inculcar, gente. E aqui eu trago um texto bíblico, texto bastante conhecido,
de Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, onde está escrito: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Esse é um texto bíblico que fala sobre a importância de ensinar os filhos os mandamentos de Deus. A importância de ensinar as futuras gerações. Incorporando, vejam só, todos os aspectos da vida. Quando tu estiver sentado, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Mas, pastor, o que é esse inculcar? Muitas vezes se entende o inculcar como abrir a cabeça, né? Por exemplo, vou dar um exemplo claro. As mulheres vão me entender muito bem, né? Os homens também. Vocês, mulheres, estão em casa e aí o marido diz assim: onde está a manteiga? Que eu abri a geladeira e não achei. Aí você diz assim: tá na geladeira. Não tá. Eu já procurei por tudo aqui. Aí a mulher se levanta, mal abre a geladeira e a manteiga está ali. Aí o marido ainda diz: mas não estava aqui, né? Não é assim? Não dá vontade nesses momentos, mulheres, de abrir a cabeça do marido para ver se ele entende algumas coisas? Isso não é inculcar, tá? Inculcar é diferente. Inculcar é um verbo no hebraico, um verbo que está relacionado com a ideia de, essa ideia aqui, ó, a ideia de afiar uma faca. Todo mundo aqui já afiou uma faca. Se afia uma faca uma única vez? Não, né? A gente afia repetidas vezes. E aí é curioso, às vezes a gente afia a faca e corta um tomate, perdeu o fio, né? Aí vai, tem que afiar de novo. Isso é inculcar. Não é abrir a cabeça e colocar lá dentro. É repetidas vezes. Aí o texto bíblico diz: ao deitar, ao levantar, pelo caminho. E aí ele continua dizendo: colocando nas portas, em diversos lugares. Sempre e de novo. Esse é o desafio para a mulher contemporânea. Inculcar. Sempre e de novo, ensinar nos caminhos do Senhor. E aí, recentemente, uma mãe me procurou. E essa preocupação dessa mãe talvez seja a preocupação de muitas das mães contemporâneas. Ela disse assim: pastor, estou muito preocupada porque o meu filho agora está namorando e entrou para a faculdade. Será que ele não vai se desviar? Estou preocupado com isso. Eu disse: olha, não sei. Mas vocês sabem, senhoras, que me parece, tá? Que o lugar mais fácil de desviar os nossos filhos não é a namorada. Não é a faculdade, né? Embora talvez possa desviar. Mas o inculcar, gente, também me lembra que o lugar mais fácil de desviar o nosso filho é dentro da nossa casa. É hoje, quando você estiver jantando com teu filho. O lugar mais fácil de desviar o teu filho é quando tu estiver indo embora do congresso hoje e ele estiver no banco de trás do carro. Por quê? Porque quando nós estamos na igreja, nós ouvimos o doce evangelho, nós ouvimos uma coisa, e aí quando nós estamos indo embora para casa, a gente está reclamando. Ah, aquela presidente de servas no congresso, ó, não suporto ela, né? Ah, o culto demorou quase 1h30, não dá, né? Quando nós saímos da igreja, nós estamos reclamando. Reclamamos da igreja, do pastor. E aí, vejam como é isso na cabeça dos nossos filhos. Aquilo que era sagrado, que era importante, ele começa a ver: opa, acho que isso não é tão importante assim. Minha mãe está sempre reclamando. O lugar mais fácil de desviar os nossos filhos, me parece, que é no banco de trás do nosso carro, que é no jantar em nossa família.
quando a gente torna o sagrado algo comum, aí eles se afastam. E aí nós temos uma frase de Martim Lutero, que diz: se os pais, se as mães cristãs não se ocuparem da educação cristã dos filhos, o diabo vai fazer ao seu próprio modo. Uma frase dura, né, gente? Se vocês não se preocuparem em inculcar e ensinar, tudo bem, deixa que o diabo vai fazer do jeito dele. E nós sabemos como o diabo trabalha. A Bíblia diz que é como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Agora eu gostaria de passar um vídeo rapidamente, e participando dos cultos repetidas vezes, naturalmente ele aprende a liturgia. Aí um dia eu percebi que no culto ele tentava cantar. E aí eu cheguei em casa e gravei. Pode soltar, por favor. Davi. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Senhor, tem piedade de Cristo, tem piedade de... Aí agora ele se empolgou, né? Senhor, tem piedade de... agora se empolgou. Ok, pode voltar os slides lá, por favor. Gente, esse vídeo, na verdade, ele só mostra como é o inculcar, né? Repetidas vezes. Criança aprende indo no culto. E aí aqui poderia até se falar bastante sobre liturgia, né? Nós precisamos de liturgias contemporâneas, alternativas, as jovens não gostam. Uma criança de 2 anos canta a liturgia. Mais um desafio, gente, da mulher contemporânea está na relação conjugal. A mulher contemporânea vive esse desafio porque nós vivemos em um tempo em que cada vez mais o casamento vai perdendo a credibilidade. As pessoas hoje elas já casam, né, pensando, se não der certo, me separo, né? E aí é curioso que quando acontece uma separação, eu percebo isso, não sei se vocês percebem, quando um casal se separa, vocês perceberam que mais alguns outros se separam meio que junto? Né? Parece que combinaram, mas não combinaram. O que acontece? Quando um casal se separa, o outro pensa assim, poxa, ele teve coragem. Também vou. Né? E aí criam, né, uma série. Então, quando um casal se separa, ele acaba, de certa forma, prejudicando outros que também, né, pensaram em algum momento e criam coragem e querem se separar, gente. E acaba acontecendo então. Gente, a relação conjugal é um dos grandes desafios também para a mulher contemporânea. Se não der certo, eu termino. É o que nós ouvimos muito. Dificilmente, quando nós olhamos para as gerações, se a gente olhar lá as primeiras gerações, dificilmente nós iríamos ouvir os nossos pais falar, se não der certo eu termino. Isso é algo contemporâneo. É um grande desafio para a mulher contemporânea também, o casamento. A cultura quer invadir a igreja. E muitas vezes nós queremos unir a cultura com a igreja. É Cristo quem nos guia, não é a cultura. Por isso, nesse ponto, é preciso cada vez mais estar perto de Deus. E aí nós falamos da vida de oração, nós falamos do inculcar, nós falamos de trabalhar, de fortalecer a fé. Por quê?
Porque Martinho Lutero ele nos diz, podemos observar que onde falta fé no matrimônio, a situação é difícil e miserável, cheia de preocupação, angústia e fadiga. Quando nós falamos em relacionamento conjugal, gente, a gente precisa ter uma grande atenção. Muitas famílias estão se separando, e nós sabemos que não é da vontade de Deus. Onde falta fé, a situação é miserável, nos lembra Martinho Lutero. Quando nós falamos nos desafios da mulher contemporânea, dessa mulher eclética, parece ser algo apenas da nossa geração. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, gente, nós vamos, depois do intervalo, nós vamos começar a abrir nossas Bíblias. Aliás, trouxeram as Bíblias? Sim, né? No celular, né? Não dá para sair para a guerra sem a arma do cristão, né, gente? Depois do intervalo nós vamos olhar na nossa Bíblia, mas antes do intervalo, antes do intervalo nós vamos fazer isso. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios. Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31, versículo 10 em diante. Alguma mulher gostaria de fazer essa leitura em alto e bom tom? Poderia vir aqui à frente, por favor? Alguma mulher que goste de ler? Se tiver alguma voluntária, por favor. Como é o nome da senhora? Lore. Muito prazer. Gremista? Ah, então já vou ter um abraço na senhora. Qual é o versículo? Pode ler dos 10 até o final. Tá. Vamos ouvir, gente, com bastante atenção. E aí, o convite e o pedido é que as mulheres, né, todas vocês mulheres contemporâneas, comecem a observar essa mulher que o texto bíblico nos fala e vejam assim, olha, eu sou essa mulher. Ah, nisso não. Ah, nisso eu sou. Vamos ouvir com bastante atenção. O louvor da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E, quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo:
Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Muito obrigado pela belíssima leitura. Quem se considera essa mulher virtuosa? Respondam depois do intervalo que a gente vai ter. Pastor? nós ouvimos uma belíssima leitura sobre a mulher virtuosa. E eu pedi que vocês, mulheres, olhassem tantas coisas que essa mulher virtuosa faz. Nós falamos da mulher contemporânea,
que era uma mulher com multifaces, uma mulher eclética. E aí, quando nós olhamos para a mulher virtuosa, um texto bíblico que foi escrito por volta do 5º, 6º século antes de Cristo, nós vemos uma mulher eclética também. Uma mulher que faz muitas coisas. Aí por isso eu coloco a pergunta: a mulher contemporânea seria essa mulher virtuosa que nos descreve o texto bíblico? O texto bíblico, ele diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. E aí eu fiz uma breve pesquisa para ver o valor de rubis. Alguém aqui já tem um colar de rubis? Não? Não? É um sonho? Eu não consegui nem achar um valor, por exemplo, de um anel, porque depende da categoria do rubi, mas o rubi mais simples já é inviável, tá, gente? A mulher virtuosa, o texto bíblico nos diz que o valor dela excede dos rubis, uma das pedras mais preciosas e valiosas. Essa mulher, nós podemos dizer que não tem preço. Interessante perceber que virtuosa é uma junção de duas palavras no hebraico. Palavras que podem ser traduzidas por mulher de valor, mulher de força. Uma das palavras pode ser traduzida por mulher de valor, mulher de força. E a outra palavra hebraica pode ser traduzida como sabedoria. Então nós podemos concluir que a mulher virtuosa é uma mulher de força, uma mulher de valor e uma mulher de sabedoria. Interessante que esse texto bíblico, na verdade, ele é um poema, onde cada palavra começa com uma letra do alfabeto hebraico, e é um poema que vai contra a cultura, gente. Numa cultura onde a mulher era vista como subordinada, onde a mulher não tinha muito valor, onde apenas recebia ordens, o texto bíblico nos descreve tantas coisas dessa mulher, a mulher virtuosa. Um texto que vai contra a cultura. O texto descreve uma mulher que administra o lar, uma mulher de negócios, uma mulher que faz muitas coisas e é elogiada por isso. Vocês conseguem perceber a semelhança? Tem semelhança com a mulher contemporânea. E aí aqui a pergunta é a seguinte: quem se considera uma mulher virtuosa? Levante a mão. Ó, uma levantou as duas, né? Muito virtuosa, né? Isso aí. Gente, a sabedoria da mulher virtuosa, a sabedoria dessa mulher que o texto bíblico nos descreve, está no fato de que tudo que essa mulher faz não é para ela se promover. Tudo que a mulher virtuosa faz é para sua família. Ela faz tudo isso por amor a Deus. E aí eu perguntei se vocês eram mulheres virtuosas. Eu vi que algumas não levantaram a mão. E eu digo sim, vocês são mulheres virtuosas. Sabe por quê? Porque a característica principal dessa mulher está no versículo que é tema do nosso congresso. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. A principal característica é o temor ao Senhor. Eu sei que todas aqui temem a Deus. E aí o pastor Guilherme já falou sobre o temer, o pastor Conselheiro já falou sobre o temer a Deus. E eu gostaria também de lembrar mais um pouco sobre esse temer a Deus. Será que é ter medo? Né? O pastor Guilherme disse, não é simplesmente ter medo de Deus. Mas o temer, gente, nós precisamos lembrar que ele nos
informa também sobre o tremer. E sempre quando eu olho temer a Deus, eu sempre lembro de um amor filial, um amor de pai com filho. E aí eu pergunto aqui para vocês, todos aqui são filhos. O filho tem medo do pai? Às vezes sim, por quê? Exato, né? Mas normalmente quando nós temos medo do pai é porque a gente fez o quê? A gente fez alguma coisa, né? Aí nós temos medo. E aí nós trememos de medo, né? Temer a Deus tem a ver também com isso, né? Quando a gente faz algo errado, nós temos medo, né? Nós trememos de medo. Só que temer a Deus nos lembra principalmente que o amor do Pai, ele é maior que o nosso medo. O filho apronta, ele tem medo do pai, mas ele sabe que o amor do pai supera o medo, né? Esse é o temer a Deus. Muitas vezes nós temos medo, nós trememos, a Bíblia diz, terrível é cair nas mãos do Deus vivo, mas nós sabemos que o amor do Pai supera o medo. Vocês são mulheres virtuosas, vocês temem a Deus, vocês estão aqui hoje aprendendo e escolheram esse tema para refletir. Já nos aproximando para o momento final dessa palestra, eu deixei 2 desafios da mulher contemporânea que me parecem que são talvez os maiores. Senhoras, em uma sociedade onde tudo é muito rápido, onde nós temos uma resposta para tudo. Se eu fizer uma pergunta, vocês vão no Google, no chat, GPT, e vocês rapidamente vão me responder. Onde tudo é muito rápido, onde sempre se tem as respostas, um dos grandes desafios da mulher contemporânea é compreender que Deus, às vezes, fica em silêncio. Esse é um dos maiores desafios. Mas antes de falar desse desafio, já ia passando um slide aqui, quando fala sobre a mulher sábia, lá em Provérbios diz que a sábia edifica a casa e a insensata derruba com as próprias mãos. Virtuosa se refere mais à força de caráter nobre da mulher. A mulher sábia enfatiza a habilidade da mulher de tomar decisões ponderadas e possuir discernimento. Vejam que interessante, né? Virtuosa, força de caráter, e sábia, ter decisões ponderadas. E aí a Bíblia também nos lembra que o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Nós gostamos de dormir com chuva, mas imagina aquela goteirinha, né? O tempo todo. A Bíblia diz que uma mulher rixosa é semelhante àquela goteira que incomoda e a gente não consegue aguentar. Lá em Provérbios 21:9 diz assim: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Melhor é viver no deserto, que ninguém quer viver no deserto, que com uma mulher briguenta e amargurada. Mulher insensata ou tola, né? Isso é um desafio para não sermos também. O significado literal da palavra é essencialmente relacionado à falta de inteligência, discernimento ou racionalidade. A mulher insensata falta inteligência. E aí eu pergunto, uma mulher que não tem inteligência é uma mulher? Alguém disse burro, eu ia dizer desprovida de inteligência, tá? Alguém disse burra por aí, né? E na sequência, gente, eu coloquei um dos grandes, talvez me parece que um dos maiores desafios: compreender o silêncio de Deus em uma época onde nós temos resposta para tudo. E a Bíblia nos ensina a resolver também isso. Nós temos um exemplo claro de um texto bíblico que foi lido há poucas semanas em nossos cultos. Lembra no texto da mulher cananeia?
Jesus caminha pelas regiões de Tiro e Sidom, e uma mulher se joga aos pés dele, pedindo pela vida do filho. Jesus está caminhando por uma região impura, não deveria estar caminhando em uma região impura, mas Jesus rompe as culturas, e essa mulher pede pela vida do filho. E aí Mateus nos diz que diante do pedido da mulher, Jesus fica em silêncio. Jesus fica em silêncio, gente. E aquela mulher segue clamando. E como um teólogo, eu tentei de diversas maneiras entender por que Jesus fica em silêncio diante do sofrimento de uma mãe que implora pela vida do filho. E eu não achei a resposta. Mas o que eu sei é que essa mulher cananeia, ela passou, ela viveu na pele o que muitas de vocês mulheres já viveram, ou talvez ainda vão viver na vida, que é um Deus que às vezes fica em silêncio. Nós temos um livro na Igreja Luterana que é um livro chamado Espiritualidade da Cruz, e esse livro nos fala de um Deus que às vezes se esconde, que Deus se esconde. E aí ele usa o exemplo de um filho. Quando o pai chega em casa, o filho para brincar, ele se esconde do pai. E aí o pai procura e não encontra o filho. Mas ele está lá, apenas escondido. O silêncio de Jesus não significa a sua ausência. O Deus oculto significa que nós não conseguimos enxergar. Aí daqui a pouco o filho aparece. Assim é Deus, ele está presente. Até no maior sofrimento, como o sofrimento da mulher cananeia. E aí Jesus dá uma resposta que muitos consideram dura para a mulher. Jesus usa um ditado popular na época, e Jesus diz: não é bom dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Lembrando que ela não fazia parte do povo escolhido. E a resposta dessa mulher é: sim, Senhor. Talvez uma mulher contemporânea, independente, ia querer responder, ia querer brigar. Essa mulher, ela diz: sim, Senhor, o que tu falou está certo. Eu sou como um cachorrinho mesmo, estou por aí, vagando. E aí ela diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Uma migalha da misericórdia de Deus era suficiente para a mulher cananeia. Mulher contemporânea, é um grande desafio compreender o silêncio de Deus. Talvez teve momentos em nossa vida em que nós clamamos e Deus ficou em silêncio. Eu sempre me lembro de um momento muito difícil na vida da minha família, que foi quando eu e minha esposa descobrimos a gravidez do nosso filho, do Davi. E no outro dia, o meu melhor amigo me ligou para contar que a esposa dele também estava grávida. E nós não combinamos. E aí nós vivíamos todo final de semana as famílias juntos, imaginando como seria depois os dois bebês. Eles engravidaram de uma menina e nós de Davi de um menino. Quando faltava 15 dias para o parto deles, da menina, né? A Carol teve um problema na sua pressão, a pressão da minha esposa ficou alterada, minha esposa precisou correr para o hospital. Essa mãe da menina, muito preocupada com a Carol, ela começou a procurar na internet médicos para indicar para a Carol, e ela acabou se esquecendo que ela precisava cuidar da pressão. E aí, quando ela se lembrou da pressão, não estava ouvindo mais o bebê mexer, ela foi para o hospital e chegou lá e já estava sem vida. Preocupada com nossa família, ela acabou esquecendo dela e acabou perdendo o bebê, faltando 15 dias para nascer. Não tenho dúvidas que esse foi o momento mais difícil da minha vida.
Em nossas orações eu dizia: Deus, por quê? Por que nós podemos ter o Davi nos braços e os nossos melhores amigos não podem? E Deus ficou em silêncio. A única coisa que nos consolou foi as palavras de Jó, quando diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Hoje essa família tem um outro filho, né? Tem agora o filho Samuel, eles são padrinhos do nosso filho, mas Deus às vezes fica em silêncio, e é um desafio nós compreender o silêncio de Deus. A fé, ela consiste em saber que nós não merecemos nada, que diante do maior sofrimento que viermos a enfrentar, uma migalha da misericórdia de Deus, assim como a mulher cananeia, é capaz de saciar a nossa fome. A mulher contemporânea é uma mulher dependente do amor e da misericórdia de Deus. E o último e grande desafio é compreender que a graça também se aplica em minha vida. Vamos falar junto essa frase? A graça também me alcançou? 1, 2, 3. A graça também me alcançou. Vocês conseguem compreender isso na vida de vocês? Porque me parece que nós luteranos, nós somos muito bons em falar da graça de Deus para as outras pessoas, em falar do favor de Deus por cada um de nós, favor imerecido. Nós somos muito bons em fazer isso. Mas quando sou eu que estou sofrendo, quando sou eu que estou enfrentando dificuldades, e aí às vezes a gente esquece que a graça também me alcançou. A graça também te alcançou. A graça de Deus se aplica em nossas vidas. Em meio aos nossos erros, a graça de Deus nos alcançou. E aí, sabendo disso, nós podemos dizer como o Davi diz. Davi, ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, tu me fazes repousar tranquilo. Quem dorme em paz está na certeza do cuidado de Deus. Quem aqui nunca foi num circo? Aqui? Ah, não gosta de palhaço? Medo? Eu tinha medo de palhaço. Ah, ok. É meio controverso, mas Ok. O menino estava na frente de casa. E quando o menino estava na frente de casa, passou um caminhão anunciando o circo. E o menino nunca tinha ido no circo. E aí ele correu para o pai dele e disse: pai, o circo, eu quero ir no circo, me leva no circo, eu quero ir no circo, eu nunca fui no circo, o circo falou que tem circo. E aí o pai tentava falar algo, o filho dizia: o circo. Aí o pai disse: calma, meu filho, o pai vai te levar no circo. Essa semana eu não posso, porque essa semana o pai trabalha bastante, mas eu já vi que no sábado às 10 da manhã vai ter uma sessão especial, e o pai te leva no circo. E aí o filho disse assim: tá bom, pai, não esquece do circo. E aí o filho correu, pegou um papel e anotou: pai, não esquece que no sábado tem circo. E colou na geladeira. E aí todos os dias aquele menino ficava ansioso. Na quinta-feira ele já não conseguia mais dormir. Na sexta para o sábado ele passou a noite em claro. E aí quando deu 5 da manhã, bate na porta do quarto do pai. O pai se acorda, olha o menino todo arrumadinho. O que está fazendo essa hora? Pai, o circo. Mas são 5 horas da manhã. Vai que você esquece. Quando deu 10 horas da manhã, começa o espetáculo. Respeitável público. E o pai olha e o filho. E aí o pai tenta chamar o filho e ele continua dormindo. O circo termina. O pai leva o filho para casa dormindo. E aí diz que no meio da tarde o filho se acorda: pai, o circo. E aí o pai diz: meu filho, o pai quer te trazer uma grande lição. Confia no pai, ou você vai perder o espetáculo da vida. Mulheres contemporâneas,
Em meio a tantos desafios, confiem em Deus, ou vocês perderão o espetáculo da vida. Muito obrigado pela atenção de vocês e pelo convite. Que Deus abençoe cada um. Antes alguém me perguntou de onde que o pastor era. Ok, eu me esqueci disso para falar logo no início. Eu sou pastor na Paróquia Evangélica Luterana Santíssima Trindade de Joinville, Santa Catarina, tá? Eu fui chamado para lá, então, em 2022, final de 2021, quando me formei. Hoje eu atendo Joinville e atendo principalmente, o foco do meu trabalho é em duas praias, Balneário Barra do Sul e São Francisco do Sul. Sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu. Quando forçado és contra as ondas lutar,